O Everton Maranhão, Kleberson Manuel e Pedro Botelho. David João Paulo, Elias, ou Paulo Baier. Marcelo, Henrique e Marcão. Sabe do que eu tô falando ou não sabe? Então, galera, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Aqui é o Vini Santos falando aqui para Tretes. Quantas contratações teremos na janela de transferências? Isso que eu falei no começo do vídeo é a escalação, né? A escalação básica do time que finalizou a temporada de 2012 na Série B. Para que eu tô fazendo esse exercício com vocês, essa reflexão, desse crédito inicial? Porque em 2013, o time base, o elenco do Atlético ali, o time inicial, era o Everton, Léo, para quem não lembra do Léo Cotovelo, né? Luiz Alberto, Manuel e Pedro Botelho. Bruno Silva e João Paulo, Paulo Baier e em alguns momentos o Elias. Na frente o Marcelo Cirino, Everton e o Ederson. Agora o que eu quero explicar para vocês? Esse time que subiu em 2012, esse time base, para 2013 você não tinha mais o Maranhão, né, que era emprestado pelo Santos. O Atlético chega e, ó, Maranhão, muito obrigado, segue tua vida, né? Jogador útil para a Série B, perfeito. O Kleberson não deu muito certo na Série A, mas o Luiz Alberto já estava no elenco. Jogador experiente, deu muita constância, né? Uma solidez ali, ajudou a desenvolver muito o futebol do Manuel também. Mas o Luiz Alberto já estava no elenco. E o Pedro Botelho era o lateral em 2012, certo? Já no meio campo, o David Coquinho fez parte do elenco 2013 também, mas veio o Bruno Silva. O Bruno Silva foi uma contratação. Então aí no elenco inicial, nesse 11, estamos falando de uma contratação, porque lembrando, o Léo, lateral que entrou no lugar do Maranhão, ele fazia parte do Sub-23. Então ele foi aproveitado, né, do Sub-23 para jogar no elenco principal em 2013. Então estamos falando de uma contratação, certo? Uma contratação. Vamos lá. Aí você pega, né, o João Paulo fazendo o segundo volante e o Paulo Baier. Paulo Baier era o 10. Melhor ano do Paulo Baier no Atlético em números foi em 2013, né? Ele teve, para quem não lembra, o Atlético teve aquela Marbella Cup, a pré-temporada, então o elenco voou durante o ano fisicamente, né? Quando o pessoal começou a decair fisicamente, o elenco cresceu fisicamente. Então é esse exercício que eu quero que vocês façam. E no ataque, a gente tinha o Marcelo Cirino, o Henrique, né? O Henrique que veio da Portuguesa. Muito obrigado, foi muito útil na Série B. Mas aí a gente sobe o patamar. Trouxemos Everton. Everton que veio do Tigres do México e depois teve uma carreira no Flamengo, né? E o Ederson, né? O Ederson, mas quem começa o ano é o Marcão. O Ederson, para quem não sabe, não foi uma contratação também, porque ele é um jogador do Atlético que via rodando. Então aí a gente tá fazendo uma reflexão, porque uma base de um time que sobe, e lembrando bem, perdão pela garganta, esses jogadores, eles, como é que eu posso te explicar? Eles já estavam ali no elenco, algum deles, mas grande parte dos jogadores que finalizam a temporada 2012 chegam no meio do ano. O João Paulo era o volante da Ponte Preta, que estava na Série A. Marcão e Elias faziam Série A pelo Atlético Goianiense, né? Então vários jogadores de Série A vieram para jogar a Série B e o Atlético subiu. Além disso, o Atlético em 2012 tinha os operários da bola, o Wellington Saci, vários jogadores que também chegou em final de 2012 para 2013 e o ciclo, ó, muito obrigado e tchau. Então, essa reflexão que eu faço com vocês é quando o pessoal comenta: nossa, mas o Atlético precisa de 15 reforços, 20 reforços, tem que demitir todo mundo. Tem gente por aí maluco que diz que o Viveiros, o Atlético tem que contratar um 9, o Viveiros tem que ser o 18, já pensou? Então, assim, conhecendo a nossa diretoria, né, os nossos dirigentes, conhecendo essa nossa camisa, a gente sabe que já nem quando a gente estava na Série A, nós montávamos times para bater de frente com os pessoal lá de cima, quem dirá fazendo um ano de retorno de Série B. A reflexão que eu quero que vocês façam aqui é essa. O Atlético, lógico, ele não fez um ano bom em 2025, mas as contratações que vieram no meio do ano são jogadores de Série A, sim. Benavides, Carlos Teran, Juan Aguirre. O cara que fala pra mim que o Aguirre não tem futebol pra jogar Série A, ele pode ter fisicamente sofrer um pouco, mas é um bom jogador, sim. Então, fazendo essa reflexão, eu quero analisar o seguinte. Vamos pegar a base do Atlético. Santos, né? Benavides, Teran, Arthur Dias. Eu já acho que precisamos de alguém mais experiente para não jogar essa sobrecarga para Arthur Dias, para não fazer o mesmo erro que a gente fez com o Kleberson, né? E Esquivel, né? Agora, o primeiro volante Felipinho, aí eu acho que precisamos. Então estamos falando de 2, tá?
Aí você tem o Zapelli, que fez né, segundo volante ali, ou às vezes a meia. O Dudu. Aí eu acho que também precisa de outro meia. Então estamos falando de 3. Aí você tem o Atlético que jogou peso, tendo pontos, jogou sem pontas. E aí, quem que você pega? Julimar e Viveiros. Então acho que a gente precisa aí de 3 a 4 para chegar e vestir a camisa, certo? Mas uma coisa que o Atlético fez de 2012 para 2013 foi o pessoal que compôs elenco. Aí eu tô falando, Wellington Saci, tem uma turma ali. O Atlético limou, tirou do time. Ó, muito obrigado e tchau. Então o Atlético tem que fazer isso com muitos jogadores também. Muito jogador que agregou, beleza, mas putz, uma Série A já não vai dar. E tem que compor elenco, tem que trazer para subir a régua. Em 2013 o reserva do Ederson era o Roger, né? Porque também tinha o De La Torre, mas o De La Torre foi praticamente o 12º jogador do Atlético. Então tinha o Roger jogou pouco, mas quando entrou fez gol. O Roger fez gol no Maracanã, fez gol na Vila Capanema. O Roger era um bom centroavante. Então subir essa régua, elevar esse patamar no elenco também. Mas para titular é de 3 a 4 reforços. Então assim, para mim é um zagueiro, um volante e 2 meias ou um ponta. E para você, torcedor? Você acha que eu tô maluco? Você concordou? O que você me diz? Tô mais ou menos certo? Quantos reforços vocês acham? Acho que tem que trocar o goleiro também, tem que trocar o lateral? O que vocês me dizem? Viveiros pode ser a camisa 9 na Série A? Zapelli pode ser nosso 10 ou você prefere segundo volante? O que você me diz, torcedor? Quantos reforços você traria? Se você tem papel e caneta na mão, se você tem a senha do Pix do Atlético, o que você faria? Quem você traria? Concorda comigo? Concorda com os meus números ou acho que eu tô maluco? Comenta aí. Deixa nos comentários, deixa o like também. Se não gostou, fala pra mim que eu melhoro. Tento melhorar pra até agradar. Tô sempre pensando em você e a Tretes também. E pra você que tá chegando agora, curtindo, tá conhecendo o nosso trabalho, se inscreve no nosso canal. Né? O Atlético subiu, o Atlético segue subindo. Estamos aí com mais de 80 mil inscritos. E vamos aos 100. A Atlético segue subindo assim como o Atlético. O Atlético subiu, o Atlético vai subir também. E é isso, galera. Um abraço. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tamo junto!